A paz do Senhor, queridos amigos, queridos irmãos, estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical aqui pelo Facebook da Igreja Cristã da Trindade. 29/11, nós vamos iniciar hoje a lição de número 9. A lição de número 9, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Na verdade, nós vamos estudar, basicamente a nossa aula de hoje se foca no capítulo 28 do livro de Jó. No capítulo 28 do livro de Jó. E aqui eu queria iniciar, antes de nós fazermos a leitura, algumas considerações, algumas ponderações a respeito desse capítulo 28. Primeiro, por que nós temos uma aula exclusiva a respeito deste capítulo, do capítulo 28? Você que está acompanhando as aulas, você percebe que nós estamos discutindo o sofrimento de Jó. O foco da nossa lição nesse trimestre é discutir o sofrimento de Jó. Então nós já acompanhamos a história do patriarca Jó, já vimos toda a tragédia que aconteceu na vida dele, e depois nós estamos acompanhando, nas aulas passadas, as discussões teológicas a respeito do sofrimento. Então nós já ouvimos o Elifaz, o Bildade, o Zofar, os amigos de Jó, discutindo essa questão do sofrimento que o Jó está passando. Cada um deles procura dar uma resposta ao sofrimento de Jó. Cada um dos amigos de Jó tentam trazer consolo a Jó. E nesses discursos, nessas discussões, existem ali as réplicas do patriarca Jó, e isso vem vindo até o capítulo 27. Quando chega agora no capítulo 28, você vai perceber que o capítulo 28, ele parece que sai um pouco fora desse roteiro. À primeira vista, ele não trata exatamente das questões que anteriormente estavam sendo debatidas. Então, o sofrimento, o problema do sofrimento, as causas do sofrimento, a origem de todo aquele problema na vida de Jó, não é diretamente tratado dentro deste capítulo 28. Então nós temos aqui como se fosse uma ruptura, uma pausa nessa história de Jó. Daí a razão de que alguns comentaristas, alguns teólogos dizem que o livro de Jó, o capítulo 28 do livro de Jó, na verdade foi enxertado ali por um outro autor. Então ele tem uma outra autoria, e não se relaciona com a história em si, com essa história que está sendo debatida dentro do livro. Então, existe essa discussão teológica a respeito da autoria do capítulo 28. Agora, existem outros comentaristas e outros teólogos com os quais eu me filio a eles, que apesar da aparente dissonância do capítulo 28 com o livro de Jó, com a totalidade do livro de Jó, ele continua sendo uma reflexão do próprio Jó. É uma reflexão do próprio Jó. Porém, com um viés mais diferente, porque nós vamos perceber que dentro desse capítulo, a tensão em torno do sofrimento ela é amainada.
né? Ela é diminuída, você não percebe aquela tensão, aquela questão que vem vindo forte, né? Debatendo o sofrimento dentro do capítulo 28. Porém, a reflexão que Jó faz a respeito da sabedoria de Deus, nós vamos ver isso daqui a pouco, ela está relacionada com o todo. Sim, ela está relacionada com o todo. Porque aqui, quando ele reflete a respeito dessa sabedoria divina, na verdade, ele está fazendo uma autorreflexão. E essa autorreflexão o leva a entender o quanto ele é pequeno diante de Deus. O quanto a sua fragilidade humana, o quanto a sua incapacidade humana o deixa numa situação de não entender exatamente o que se passa na história, na meta-história, naquilo que está fora, aquilo que está acontecendo além dele, ou seja, algo que está num âmbito metafísico. A mente dele não consegue alcançar essa sabedoria. Então, o reconhecimento que o próprio Jó faz neste momento da sua pequenez, da sua fragilidade, da sua dependência a um ser maior, no caso, o próprio Deus. Não é? E outra coisa, essa sabedoria, né, esse discurso que nós vamos ver, esse poema que nós vamos ver agora, que nós vamos ler agora, ele demonstra também algo que nós vamos que será reforçado mais à frente quando Deus começa a falar com Jó. Então ali as coisas se encaixam. Então não há por que nós dizermos que esse capítulo 28 foi enxertado, não faz parte do todo, não tem conexão com as partes, com as outras partes do livro. Não faz sentido. Nós entendemos que o capítulo 28, ele, apesar de aparentemente trazer um tema que parece que está fora do contexto, na verdade ele guarda sim muita conexão com o todo. Vamos lá então para a nossa leitura? Vamos lá. Capítulo, né? Então vamos começar aqui pela verdade prática. A verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. Então, isso aqui é o que nós vamos, essa verdade prática é aquilo que nós vamos tentar abstrair da nossa aula de hoje. Continuando, vamos lá então para a leitura bíblica do capítulo 28 do livro de Jó. Vem comigo. Existem minas de prata e locais onde se refina ouro. O ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minério, nas mais escuras trevas. Longe das moradias, ele cava um poço, em local esquecido pelos pés dos homens. Longe de todos, ele se pendura e balança. A terra da qual vem o alimento é revolvida embaixo como que pelo fogo. Versículo 6. Das suas rochas saem safiras, e seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto, e os olhos de nenhum falcão o viram. Os animais altivos não põem os pés nele, e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam a pederneira e transtornam as raízes das montanhas. Versículo 10. Fazem túneis através da rocha, e os seus olhos enxergam todos os tesouros dali. Então aqui, esses 10 primeiros versículos, não sei se vocês perceberam, nós estamos tratando da atividade de mineração. Então, aqui
o autor, né, Jó, no caso, que está refletindo sobre o assunto, ele está relatando, descrevendo mais ou menos o funcionamento de uma mineração. Daqui a pouco a gente vai olhar isso com mais detalhe. Versículo 11. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Versículo 12. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? Versículo 13. O homem não percebe o valor da sabedoria. Ele não se encontra na terra dos viventes. Ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, em mim não está. O mar diz, não está comigo. Versículo 15. Não pode ser comprada, mesmo com o ouro mais puro. Não se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem com ouro puro de Ofir, nem com o precioso ônix ou com safiras. Prestem atenção, nós estamos falando da sabedoria. Ele está relatando a respeito da possibilidade de se comprar, de se adquirir a sabedoria. Versículo 17. O ouro é o cristal, não se comparam com ela, e é impossível, o ouro e o cristal não se comparam com ela, e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. Versículo 19. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compara a sabedoria nem com o ouro puro. Versículo 20. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está dos olhos de toda criatura viva, até das aves do céu. A destruição e a morte dizem, aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita. Versículo 24. Pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, Ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. Disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Então, queridos amigos, queridos irmãos, nós acabamos de ler aqui uma belíssima obra poética. Uma belíssima obra poética. Ela que é construída com toda a técnica da poesia oriental. Nós vemos aqui vários paralelismos, várias metáforas, né? E tudo isso em torno de uma questão a respeito da sabedoria. E aqui eu quero destacar os versículos 12, deixa eu voltar aqui, e o 20, que são dois versículos importantes que nós vamos entender aqui, é como que eles trabalham dentro da estrutura desse capítulo 28. O 12, onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? Então essa é a grande questão de reflexão do poeta, do autor desse texto. Onde, porém, poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? Ele volta a repetir esse estribilho no versículo 20. De onde vem, então, a sabedoria? Onde habita o entendimento? Pois bem,
Conforme nós já dissemos aqui no início da nossa aula, o capítulo 28, ele faz uma pausa, que nós chamamos aqui de interlúdio. O que é um interlúdio? Um interlúdio é um estilo, é uma ferramenta utilizada principalmente em obras de teatro, né, numa peça teatral, que é dividida em duas partes, né? Então tem a primeira parte da história e uma segunda parte que, dentre as duas partes, é colocado ali uma cena de transição, uma cena que vai fazer um momento em que as pessoas que estão assistindo aquela peça ficar na expectativa do que virá depois, né? Então isso é muito usado numa peça teatral, nós chamamos de interlúdio. Pois bem, como que isso é visto dentro da estrutura do livro de Jó, né? Olhem aqui, olhem aqui comigo nosso fluxograma, né? Nós temos aqui um primeiro círculo que está falando que do capítulo 4 ao capítulo 27 nós temos os diálogos, e é isso que nós estávamos acompanhando nas aulas passadas, né? São discussões, né? Diálogos entre os amigos de Jó e o próprio Jó, um debate envolvendo a questão do sofrimento de Jó, né? Eles estão discutindo os problemas, a origem, a razão, e eles falam, e Jó retruca, e eles complementam, e Jó, por sua vez, ele vai debatendo ou rebatendo os argumentos lançados pelos seus amigos. Então nós estamos aqui dentro de uma estrutura de diálogos, são discussões, debates entre as personagens dessa história, do capítulo 4 a 27. Aí nós temos aqui o nosso interlúdio, o capítulo 28, que ele dá um break nessa história, e nós vamos retomar ali no capítulo 29 os monólogos, os discursos em estrutura de monólogo, que é Jó vai falar, posteriormente Eliú, que é o amigo mais jovem de todos eles, né, o Eliú, e no final Deus vai falar. Então aqui não tem mais diálogos, não tem mais discussões nem debates, são apenas discursos monologais, né, em que cada um expõe o seu pensamento a respeito do sofrimento, a respeito daquele problema que está sendo tratado pelo livro. Então isso vai retomar. Mas nós temos aí no meio o capítulo 28, que vai fazer essa transição, esse interlúdio. Vamos lá, continuando então com a estrutura do capítulo. Aquilo que nós já acabamos de falar, toda a reflexão ela está em torno dessa questão aí. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? Né? E aí ele tenta obter uma resposta para essas duas questões, né? Onde acha a sabedoria, onde habita o entendimento. Então nós dividimos aqui o capítulo em três partes. Primeira parte, do versículo 1 a 11. Primeira parte, versículo 1 a 11. E o que o autor vai tratar dentro dessa parte? Ele trata de uma pesquisa humana, que a pesquisa humana não descobriu a sabedoria. A pesquisa humana não descobriu a sabedoria. Ou seja, a principal pergunta, ela persiste. E como descobrir a sabedoria? Se o homem por si, com o seu conhecimento, com a sua inteligência, com a sua habilidade, ele não consegue descobrir a sabedoria, como que se faz para descobrir a sabedoria? Então, do versículo 1 a 11, essa questão ela se mantém. Deixa eu voltar aqui, lá na leitura, e queria ler com vocês agora, com um pouquinho mais de atenção, os versículos de 1 a 5, quando Jó
ele descreve, e aqui nós podemos dizer até de forma científica, né, como que se processa, como que se dá o trabalho de mineração, né? E o mais bonito de tudo isso, né, é que ele traz essa questão, vamos dizer assim, científica, para uma linguagem poética, né? Então você percebe como que o autor trabalha o jogo de palavras envolvendo questões práticas, questões envolvendo habilidades de se obter minérios, o ouro, a prata, né, e metais preciosos. Vamos ler aqui, do versículo 1 a 5. Existem minas de prata em locais onde se refina o ouro. Nós estamos falando, percebe? Nós estamos falando de um texto escrito há mais de 4.000 anos atrás. Mas observe que tudo que ele trata aqui, acho que qualquer engenharia de mineração vai entender de forma completa o que está sendo tratado aqui nesses versículos. Versículo 2. O ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre, né? O homem dá fim à escuridão. Então olha aqui, ele já está observando, né, do ponto de vista técnico, que essas minas elas estão no interior da terra, né? São escavações profundas que são feitas, né, no interior da terra, são cavernas profundas que os homens vão cavando e vão descendo e vão buscando no mais profundo da terra os metais preciosos. Um local inacessível à luz. Logo, o homem tem que trazer a luz artificial para iluminar o ambiente onde ele está trabalhando. Então ele faz essa observação, que o homem dá fim à escuridão. E o importante, ele tá focando que a atividade ela é realizada pelo homem. É uma habilidade humana. Ou seja, o homem, a partir da sua inteligência, a partir da sua racionalidade, ele traça uma forma de resolver aquele problema, que é o problema da escuridão. Então o homem dá fim à escuridão. E vasculha os recônditos mais remotos em busca de minério, né? Ou seja, quanto mais profundo é a escavação, quanto mais distante ele vai escavando da superfície terrestre, mais são as chances de encontrar os minérios, né? Então você vê que está toda uma habilidade humana envolvida nessa questão. Versículo 4. Longe das moradias ele cava um poço. Longe das moradias ele cava um poço. Aqui é um problema que acontecia há 4.000 anos atrás e nós sabemos que acontece até os dias de hoje. O que ele está falando longe das moradias? Os mineradores eles viviam meses, né, de 4 a 6 meses distante de suas casas, trabalhando dentro das cavernas, praticamente vivendo dentro daquelas cavernas, né? Então, ele está dizendo aqui que longe das moradias ele cava um poço, ou seja, os mineradores ainda se detinham diante de algumas adversidades, como por exemplo, quando eles perfuravam ali aquele terreno, né, tinha aqueles lençóis de águas, né, e às vezes também até utilizavam a água para poder ajudar ali no amolecimento daquelas rochas, né, tudo aquele trabalho utilizando ali para poder fazer aquela escavação, né? Em local esquecido pelos pés dos homens. Olha aqui uma outra observação importante que ele faz, né? Esses homens, esses mineradores, eles estão trabalhando lá dentro, no interior da terra, embaixo da terra, e os homens estão passando por cima, né? E sequer imaginam que existe vida debaixo da terra, né? Eles não imaginam que tem pessoas trabalhando ali. Então aqueles mineradores eles estão isolados, né? Esquecidos de toda
as pessoas que estão circulando por cima. Olha que interessante, né? Dá essa dimensão de solidão, de isolamento mesmo que eles estão vivendo, né? Longe de todos, ele se pendura e balança, né? Ou seja, para ele alcançar o mais interior da terra, eles vão descendo naquelas escavações, naquele poço, amarrados em cordas e balançando em oscilação de pêndulo, né? Amarrados pela corda. Então você observa como o Jó aqui, o autor desse texto, ele compreende bem a atividade mineradora e ele tem mesmo interesse de mostrar para nós aqui o quanto é importante a atividade humana dentro dessa função. Aí o versículo 5, a terra da qual vem o alimento é revolvida embaixo como que pelo fogo. Ou seja, aqui já dá uma outra dimensão do trabalho, que como nós vimos ali, ele se refina o ouro, e esse refinamento do ouro é feito através do fogo. Então, nós poderíamos entender que ali dentro daquela caverna mesmo, já existe esse trabalho de refinamento com a utilização do fogo. Muito, muito interessante todo esse aspecto, envolvendo a atividade da mineração, e bem descrita aqui pelo nosso autor, mas o mais importante é que ele está querendo ressaltar para nós que mesmo o homem com todo esse conhecimento técnico, com toda essa habilidade para fazer um trabalho tão minucioso e tão importante, que é extrair metais preciosos, que mesmo assim esses homens, mesmo tendo conhecimento, eles não têm a sabedoria. E continua, persiste aquela pergunta: onde está a sabedoria? Onde habita o conhecimento? Né? Então esses versículos, esses 11 primeiros versículos, é isso que nós estamos entendendo, é o que o autor está querendo passar para nós. Vamos ver aqui, olha só. A sabedoria vista como um bem natural. Aqui nós estamos na nossa revista, e aqui nós temos ali o empenho na busca da sabedoria. Neste capítulo, 28, já faz um contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria. Primeiramente, o patriarca descreve a habilidade do homem na exploração dos minérios naturais, nós acabamos de falar. Então ele contrasta o trabalho nas minas, com a busca do homem pela sabedoria. Aqui o comentarista está dizendo que ele está fazendo esse paralelo de comparação, o homem está ali todo entusiasmado, todo empenhado em buscar metal precioso, mas o mais importante, o mais precioso, que é a sabedoria, isso ele não consegue encontrar. Aí não obtém êxito quando o homem ele envida todo o teu esforço no sentido de se obter a sabedoria. Então, de onde vem a sabedoria? Já demonstra que o homem tem sido exitoso no seu trabalho junto às minas, todavia incapacitado na escavação da sabedoria. Tem procurado, mas não tem encontrado. O homem, descrito por Jó, é capaz de desviar o curso das águas a fim de evitar a inundação das minas, mas não é capaz de encontrar a sabedoria. A sabedoria dos sábios e da academia estava disponível para ser alcançada. Todavia, a soberania retratada por Jó não era fruto de tradição, nem podia ser obtida por meio acadêmico. E o interessante é que o nosso comentarista fala o seguinte também, que eu acho que isso é importante nós citarmos, ele diz assim, que embora os metais preciosos pudessem ser encontrados na terra escavada, a verdadeira sabedoria não podia ser obtida pelo simples esforço humano. Isso justificava o conflito que havia entre a teoria teológica dos amigos de Jó e a vivência concreta do patriarca. Isso aqui é muito importante. Quando
nós entendemos que Jó está querendo demonstrar que nem todo conhecimento humano, que nem toda habilidade humana é capaz de entender os desígnios de Deus, né? Que muitas vezes as respostas que nós pretendemos dar a uma determinada situação, na verdade, ela é conflituosa com relação à prática, com relação à concretude dos fatos. E Jó sabia disso. Então, muito daquilo que os amigos de Jó falaram, muito dos pensamentos, dos argumentos dos amigos de Jó que foram lançados para justificar os problemas que Jó estava vivendo, tudo isso Jó rebateu, porque não conciliava aqueles argumentos com com a própria vida de Jó, que ele mesmo conhecia, ele sabia o que ele vivia, do relacionamento que ele tinha com Deus. Então não casava os argumentos dos amigos com a vida prática de Jó. É o que ele está falando aqui. Muitas vezes nós temos muito conhecimento, os mineradores têm muito conhecimento para conseguir obter ali os metais preciosos, né? As riquezas naturais. Porém, a maior das riquezas, que é a sabedoria, eles não conseguem alcançar. Então é isso que é interessante. Vamos continuando aqui. Aqui nós já acabamos. A sabedoria vista como um bem comercial. Então nós estamos aqui na segunda parte daquela estrutura que eu coloquei, né, em 3 partes, a segunda parte do versículo 13 ao 19, que aí ele já agora nós deixamos de lado a questão de como se obter a sabedoria através do próprio conhecimento, do conhecimento humano e da habilidade humana, e nós vamos passar por uma segunda questão que ele nos apresenta nos versículos 13 a 19. É possível comprar a sabedoria? Né? E a pergunta que persiste é: como manter essa sabedoria? Né? Existe uma forma pecuniária, né? Existe um preço que possa ser pago para se manter a sabedoria ou para se obter, né, a sabedoria? É uma outra questão que ele vai tratar agora. Então, na revista, nosso comentarista diz o seguinte: preço da sabedoria. Podemos ver um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó neste capítulo, né, do versículo 12 ao 19, com uma descrita no livro de Provérbios. Lá em Provérbios, o escritor de Provérbios, provavelmente Salomão, ele fala muito sobre sabedoria, muito da importância da sabedoria. Vários capítulos falam sobre isso. E aqui nós vamos comparar se no livro de Jó e no livro de Provérbios eles estão tratando mais ou menos da mesma sabedoria, eles estão falando do mesmo tipo de sabedoria. Observe. Em Provérbios, né, esse livro, por exemplo, contém várias exortações para adquirir a sabedoria. Todavia, há uma diferença entre o que Jó ensina e o que Salomão ensinou sobre a sabedoria em Provérbios. Em Salomão, a sabedoria tem um custo e pode ser encontrada, se busca com diligência e entendimento. Então, aquela sabedoria retratada por Salomão, ela é acessível aos homens, através dos próprios esforços, quando se busca com diligência e entendimento. Inclusive, ela tem seu preço e pode ser passada de pai para filho. Então, nós temos lá Provérbio 4, 5, 7 e 23, né, que é a sabedoria dentro da dimensão humana, do dia a dia. Uma sabedoria passível de ser alcançada. É que está lá em Provérbio. Porém, a sabedoria que Jó se refere é uma sabedoria diferente, não é? É aquela sabedoria que não pode ser encontrada em todas as partes. É uma sabedoria que o homem, pela sua capacidade
pelas suas próprias habilidades, não se obtém. Então a sabedoria que Jó está se referindo é um outro tipo de sabedoria. Não é a sabedoria para tratar dos assuntos materiais. Não é a sabedoria que nós precisamos para tratar dos nossos relacionamentos no dia a dia. Nós precisamos de ter conhecimento e sabedoria. Jó já está tratando de uma sabedoria numa dimensão superior. E nós vamos tratar aqui a sabedoria vista como um bem espiritual, uma verdade revelada. A sabedoria, então essa sabedoria a qual Jó se refere, ela não está no centro da terra, nem com os sábios, de forma que possa ser passada pela simples via de tradição. E é aquela sabedoria lá de Salomão, né? Em que o pai ensina o filho e o filho adquire a sabedoria que o pai lhe passou. Não é esse tipo, né? Essa sabedoria aqui de Jó, ela está oculta. Todos os esforços humanos revelam-se inúteis na sua aquisição, né? A sabedoria está em Deus e somente Ele pode outorgá-la. Deus é a fonte da sabedoria e somente Ele pode revelá-la. Então aqui é uma sabedoria exclusiva do ente divino. É uma sabedoria que está com Deus. É uma sabedoria que está em Deus. É a respeito dessa sabedoria que Jó reflete e que Jó pretende alcançar de alguma forma. O que aqui o nosso comentarista chama de a sabedoria vista como um bem espiritual. A sabedoria quando ela está intimamente, uma sabedoria intimamente relacionada com Deus. E o melhor, essa sabedoria, ela é uma verdade prática. A sabedoria vem de Deus. Ela está em Deus e é Ele quem a revela. Então, olha, essa sabedoria, somente Deus pode concedê-la. E essa concessão é através da pura graça de Deus. É Deus, no seu mais absoluto, na sua mais absoluta soberania, que irá conceder ou não, independente daquilo que a pessoa é ou que ela faça. Então esse tipo de sabedoria, ela está exclusivamente a critério de Deus. Ou seja, somente Deus é que pode concedê-la a seu exclusivo critério. Entenderam? A sabedoria divina não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas a ser vivida. Ela é prática. Jó diz que a sabedoria está no temor do Senhor. A sabedoria está no temor do Senhor. Vamos dar uma lida aqui em Jó, no capítulo 28, versículo 28. Diz assim. Vamos ler aqui a partir do versículo 26. Aliás, a partir do versículo 25. Quando ele determinou a força do vento, então Deus, né? Quando Deus, determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. No versículo 28, disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Observe
que nós, a partir desse versículo 28, nós podemos compreender que essa sabedoria a qual Jó se refere é uma sabedoria para viver em comunhão com Deus. É uma sabedoria, é um bem espiritual que está intimamente ligada ao relacionamento com o Criador. E o primeiro passo para que essa sabedoria seja alcançada é temer ao Senhor. E evitar o mal é ter entendimento. Observe que nós estamos no âmbito da prática, do dia a dia. Se afastar do mal, se afastar da maldade, se afastar da aparência do mal, que é o que a Bíblia nos ensina. E temer a Deus, ter reverência a Deus. O temor de Deus é o princípio de toda a sabedoria. E é isso que nós precisamos entender, trazer essa questão para o dia a dia, para a nossa vivência prática no nosso dia a dia. Isso é que é importante. Quero chamar a atenção, nós já estamos terminando, nossa aula hoje ela é bem rapidinha, nós já estamos terminando. Eu só quero chamar a atenção para o versículo 27. Ele diz assim: e ele olhou para a sabedoria, ou seja, Deus olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. Aqui nós estamos diante daquilo que alguns teólogos chamam de personificação dessa sabedoria. O próprio linguajar, a colocação das palavras, a linguagem utilizada aqui pelo autor, demonstra que essa sabedoria é como se fosse uma entidade personalíssima, uma entidade pessoal, né? É como se Deus estivesse olhando para a sabedoria e a avaliando e confirmando-a, colocando-a à prova. Isso é muito interessante, porque nós vamos perceber posteriormente, lá no Novo Testamento, que Jesus Cristo, nós aprendemos isso principalmente através das palavras do apóstolo Paulo, que ele é a sabedoria de Deus. Nós percebemos também lá em João, capítulo 1, quando ele diz sobre o Logos, né? No início era o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra de Deus, que também é a sabedoria de Deus. Então existe essa personalidade. Então muitos comentaristas, muitos teólogos fazem essa conexão entre a sabedoria tratada, tanto aqui no capítulo 28, como em Provérbios 8, com a pessoa de Jesus Cristo. Podemos ser assertivos e dizer, não, aqui ele está se referindo a Jesus Cristo. Não podemos ser assertivos quanto a isso. Nós podemos fazer sim essa conjectura, nós podemos entender que isso seria um primeiro passo, uma semente daquilo, né, que já é dessa pessoa que está ali com Deus, que é a sabedoria, ou por que não dizer a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo. Mas não podemos afirmar isso, bater o martelo com bastante propriedade, né? Até porque mesmo a leitura dos próprios judeus quanto a essa questão, eles não faziam essa conexão, inclusive os primeiros cristãos também não faziam essa conexão, são conjecturas mais recentes, da teologia mais recente, mas nós não podemos descartar, né? Podemos trabalhar essa questão e perceber que toda essa sabedoria está envolvida também na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, vamos ver, acho que nós chegamos ao fim. Sim, chegamos ao fim da nossa aula. Irmãos, eu acredito que nós esgotamos assim em parte esse assunto. Realmente teria mais
mais coisas que a gente poderia explorar, mas o tempo não nos permite. Eu agradeço a todos vocês que estão acompanhando as aulas, né? E vamos fazer uma oração para nós finalizarmos aqui a nossa aula. Bendito Deus e poderoso Pai, nós te agradecemos por mais este momento, por mais esta oportunidade em que nós podemos aqui juntos refletirmos a respeito da Tua Palavra e aprendermos um pouco mais a respeito da Tua Palavra. Ó bendito Deus, desperta em nós um coração voltado para Ti, que teme a Ti, e nos dê, Senhor, uma sabedoria para nós vivermos um relacionamento genuíno e verdadeiro contigo. Eu peço, Senhor, que Tu estenda as Tuas santas e poderosas mãos sobre a vida de todos aqueles que estão acompanhando esta aula. Que Tu possa, Senhor, abençoá-los poderosamente, continuamente, todos os dias. Dê a nós, Senhor, todos nós, uma semana, Senhor, de bastante vitória, uma semana, Senhor, repleta de gozo e regozijo em Ti. É o que eu te peço para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigado e até a nossa próxima aula, domingo que vem. Um abraço.